Bem, estamos de volta aqui com o Dr. Gil Guardini falando sobre alergia alimentar. Eu acho que o assunto está bem palpitante, esclarecedor. E eu gostaria de saber do Dr. Gil, porque muitas vezes os pais têm receio. Quando uma criança tem alergia alimentar, na realidade, ele pode frequentar a escola? Ou ao leite de vaca, assim, vamos dizer. Com certeza, doutor Mário, porque a escola, né, é um importante ambiente para o desenvolvimento da criança. Ali elas começam a desenvolver muito o seu cérebro, começam a desenvolver as suas habilidades motoras, suas habilidades manuais, suas habilidades psíquicas e começam a ter interação com outras pessoas, que normalmente em casa as crianças têm contato com uma babá, com o pai, com a mãe e com o irmão. E na escola elas começam a ter uma quantidade enorme de estímulos que é muito importante para o desenvolvimento dessas crianças. Então nós não devemos restringir essa criança de frequentar um ambiente que seja tão importante para o seu desenvolvimento. Nós não devemos privá-la disso, né? Mas obviamente, como a criança tem alguma alergia, ela deve ter alguns cuidados, né? Então não é simplesmente mandar para a escola de qualquer jeito, né? Primeiramente, né, todas as pessoas que têm contato com essa criança na escola, elas devem estar cientes, né, do quadro dessa criança. Então, se a criança tem alergia à proteína do leite de vaca, diretor de escola tem que estar ciente, professor tem que estar ciente, e os outros coleguinhas, né, da mesma sala, eles devem estar cientes, né, que essa criança tem um problema, que não pode ter contato com o alimento, né, para essas crianças não oferecerem, né, às vezes sem querer, ou dar o lanchinho, né, vou dividir meu lanche, né, porque muitas vezes nesse lanche pode ter algum alimento que essa criança tem alergia. Então a questão, assim, essa criança deve, com certeza, mas as pessoas que cuidam, né, que têm contato na escola, elas também devem estar cientes. E essa criança, ela tem que ter uma coisa que a gente fala, plano de ação, né? O que seria? Caso, né, essa criança entre em contato com o alimento que ela tem alergia, né, os professores saibam o que fazer com essa criança, né? A primeira coisa é ligar para o pai. Não, você tem que ligar para os pais, mas muitas vezes até os pais chegarem à escola demora algum tempo. Então, as professoras, né, devem saber reconhecer, né, os sintomas da alergia e ter os remédios, né, que as mães levariam para a escola para poder dar essa medicação para a criança melhorar desses sintomas da alergia, né, caso ocorra uma exposição acidental. Isso, muito precisa a explicação do Dr. Gil. Então os pais devem sempre esclarecer os professores, né, a sua escola, quanto à situação do seu filho no que se refere à alergia alimentar. Outra coisa, uma paciente nos pergunta que ela tem um filho com alergia alimentar, está grávida de um segundo filho. Ela quer saber se existe algum meio de prevenir que esse segundo filho venha a ter alergia alimentar. A prevenção das alergias, ou do nosso assunto alergia alimentar, é um assunto extremamente controverso no mundo, né? Então, assim, o que nós sabemos, né? Adianta a mãe restringir o alimento dela? Meu primeiro filho tem alergia ao leite. Ela vai pensar assim, então não vou ingerir leite para o meu filho não ter alergia. Mas isso não é comprovado. Então não adianta a mãe restringir o alimento dela para evitar que o próximo filho tenha alguma alergia. Isso não adianta, né? O que, né, é aceito, né, que a alimentação rica em ômega 3, né, então principalmente rica em peixes, rica em antioxidantes naturais, como frutas cítricas, verduras, hortaliças, possam ajudar a prevenir, né? Então, assim, o que é basicamente uma alimentação saudável é
seria um fator importante na tentativa de prevenção das alergias alimentares. Um outro assunto que é importantíssimo nós enfatizarmos é a questão do aleitamento materno. Então, o aleitamento materno ele deve ser exclusivo, né, até os 6 meses e complementar até os 2 anos. Então, o aleitamento materno, né, ele tem um efeito importante na prevenção das alergias alimentares. Se, né, a mãe não puder amamentar por qualquer motivo, então nós podemos lançar o uso das fórmulas especiais, como fórmulas à base de proteínas extensamente hidrolisadas, ou no caso das fórmulas HA. Daí, no caso, para prevenção, você pode utilizar as fórmulas HA. E uma outra coisa que seria importante, né, na questão da prevenção seria a introdução dos alimentos sólidos, né? Então, muitas mães têm medo de introduzir os alimentos sólidos para as crianças após os 6 meses, após que termina o período do aleitamento materno, né? Então, o que foi visto, né, que quanto mais precoce essa introdução dos alimentos sólidos, né, melhor para a criança, menor a chance de ela ter alergia. Então, como uma regra geral, né, nós podemos explicar assim para as mães que todos os alimentos eles devem ser introduzidos até 1 ano de vida. Antes você fala, introduz o ovo com 2 anos, com 1 ano e meio para ajudar a prevenção. Isso, né, os artigos mais recentes falam que isso é pior. Quanto mais você retardar a introdução dos alimentos, maior a chance de você ter alergia alimentar. Ótimo. Uma pergunta também de um telespectador, gostaria de saber, é dúvida muitas vezes da pessoa, o leite materno pode causar alergia à criança ou nunca? Na verdade, não é o leite materno que causa alergia, né? Normalmente o que causa alergia é o leite de caixinha, por exemplo, que a mãe toma, e aí as proteínas do leite passam, né, do leite que a mãe toma, passam pela amamentação, pelo aleitamento materno. Ótimo, isso é um esclarecimento importante, então, né? Outra coisa, hoje a gente vê se falando muito de tolerância à lactose, né? Tolerância, toma medicamento para intolerância à lactose. Mas, afinal de contas, se o paciente tem alergia ao leite, não intolerância à lactose, não tem fundamento nenhum fazer uso do medicamento, né? Não tem, né? Porque assim, quando você tem a intolerância à lactose, né, o que você precisa tirar da sua dieta, né, é a lactose, que é o açúcar do leite. Quando você vai você vai tomar essas pílulas, que são pílulas de lactase, normalmente, que é a enzima que está em falta, né, no seu organismo, né? Por exemplo, se o paciente ele quer, hoje eu vou na pizzaria, só que na pizzaria, obviamente, o queijo é feito com leite normal, né? Então, daí, no paciente que tem intolerância à lactose, ele vai lá, toma a pílula, né, a cápsula de lactase antes da refeição, para ele não ter sintoma nenhum. Mas no caso do paciente que tem alergia à proteína do leite de vaca, essa pílula não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque o problema o que é? A proteína, né? E a proteína, ela está presente em tudo, né? Então, você não tem o leite sem lactose, ele não tem lactose. O leite de vaca, não existe leite de vaca sem a proteína. Você vai ter que lançar mão dessas fórmulas especiais. Porque muitas vezes a pessoa vai no supermercado, olha o queijo. Eu tenho intolerância. Aí compra o queijo sem lactose. Mas ele diz, poxa, eu comprei o queijo sem lactose e continuo tendo os sintomas da lactose. Na realidade, é aquilo que o Dr. Gil falou. A intolerância está no leite. Alergia ao leite, né? Isso, porque o paciente que tem alergia à proteína do leite de vaca e ele toma o leite sem lactose, para esse paciente não vai estar fazendo diferença nenhuma, né? Porque ele não pode ingerir o leite sob nenhuma forma. Então, é um paciente que ele vai
ficar usando o leite sem lactose, ele não vai melhorar, né? Mas assim, como eu sempre falo, normalmente a alergia alimentar, né, é uma doença de criança, mas você tem alguns adultos que têm alergia alimentar, e já as intolerâncias são doenças que elas começam um pouco mais tarde, né? Então, se você pegar um adulto e uma criança, a criança tem alergia à proteína do leite de vaca, e o adulto, ele tem normalmente a intolerância à lactose, né? Eu falo normalmente porque que a gente fala em medicina. Em medicina nem sempre, nem nunca, né? Então a gente sempre tem que estar ligado com as luzes, né, acesas, pensando que você pode estar de frente a um diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca em adulto. É incomum? É bem comum, mas o médico tem que estar preparado para isso. Olha, o assunto é muito palpitante, interessante, né? Então eu acho que o Dr. Gil esclareceu muito bem o que vem a ser alergia alimentar. Nós estamos quase no final do programa. Eu gostaria de passar para o Dr. Gil e agradecê-lo antemão as considerações finais sobre as perspectivas sobre a alergia alimentar atualmente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do programa do senhor. Eu gostaria de deixar um recado bem importante, né? Se existe a desconfiança de uma alergia alimentar, independente do alimento, independente se é ou não é, se o médico vai dizer que é ou se não é, se os pais têm dúvida, procurem um atendimento médico especializado, que aí poderá ser feito o diagnóstico da alergia alimentar, ou se o diagnóstico for uma outra doença, ou muitas vezes pode não ser nada. Mas na dúvida, procure o profissional médico especialista para poder sanar todas as dúvidas e poder implementar um tratamento que seja adequado para o seu filho. Bem, estamos encerrando o programa Saúde em Foco. Grato pela sua atenção. Muito obrigado ao Dr. Gil, e o programa sempre está à sua disposição. Agradecemos muito. E na próxima semana nós teremos aqui um debate sobre também as doenças que acometem a mulher, principalmente dor pélvica e endometriose, com o Dr. Rodrigo. Você não pode perder também este assunto. Muito obrigado a todos.